Dia, bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça de Deus esteja conosco, que a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo permaneça em nós. Hoje, terça-feira, dia que Deus nos deu para viver o hoje. Que a graça de Deus esteja sempre conosco. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovarei a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje, a graça de Deus me deu a graça de pedir perdão a você, de me conciliar com você. Às vezes nós falamos coisas que às vezes magoam a nós, né? Então, eu estou aqui para pedir perdão para você. Se eu te magoei, me procure e eu peço perdão pessoalmente, tá bom? Então, às vezes assim, as pessoas sem nos conhecer já nos julgam, já nos falam, mas tudo que eu quis falar, tudo que eu quero falar e tudo que eu vou falar é mediante a palavra de Deus. Mas se eu falei a palavra de Deus e te magoei, eu peço perdão. Eu peço perdão, me perdoe. E eu não vou pedir para vocês me seguir, compartilhar. Não. Meu objetivo não é esse. Compartilhar, se quiser, compartilha. Se não quiser, se quiser desligar o celular e ficar lá com a sua família, ficar com as seus afazeres, beleza, não muda nada para nós. Mas o que eu tenho que falar é a palavra de Deus. E uma vez que Jesus nos falou, se eu fui rejeitado, se eu fui humilhado, se eu fui perseguido, se eu fui rejeitado, quem é você, Daniel, para não ser? Então eu só quero ser realizado, ser feliz e fazer a vontade de Deus. Mas se eu magoei alguém, me perdoe. E eu não quero que ninguém me siga. Você tem que seguir a palavra de Deus. Você tem que seguir o que Deus quer com você. Porque se Deus deu uma missão para você, essa missão é sua. E você não tem que ficar pedindo a orientação, pedindo para outra pessoa fazer sua missão. Não, a missão é sua. E você tem que fazer suavemente, com alegria, com paz, com felicidade, com o poder do Espírito Santo em você. Você nunca pode exigir do outro que faça a sua missão. E se às vezes nós temos uma missão e nós somos mentirosos na nossa missão, a nossa missão tem que ser verdadeira. Às vezes nós temos que voltar lá atrás, porque a nossa missão já começou errada. A nossa missão já começou com perseguição. A nossa missão já começou nós impondo o outro a fazer a nossa missão. E isso é errado. Isso é errado. Um pregador, um missionário não pode agir desse jeito. Um missionário, um pregador tem que ser verdadeiro diante. Nós temos que ser semelhantes que Jesus nos disse. Eu sou santo e você é santo e nós irmos evangelizar na santidade. Eu não estou dizendo aqui que eu sou santo. Eu estou procurando a minha santidade naquele verdadeiro, naquele que fala a verdade, naquele que é. Eu sou a vida. Eu sou a ressurreição. Quem crê será salvo. Quem não crê, então é nisso que eu creio, em Jesus Cristo, aquele que deu e sempre dará a vida por nós. Pega a sua Bíblia aí para esclarecer aqui. Tiago capítulo 3, versículo de 1 ao 3. Vamos lá, bem rapidinho. Olha só, no subscrito aqui, a minha Bíblia Ave Maria, Tiago 3. Força e perigo da língua. Eita, nós, olha lá. Por isso que eu já cheguei pedindo perdão para você. E você não tem que me seguir, você tem que seguir a palavra de Deus. Você tem que seguir o que Deus quer de você. Por isso que eu não peço para compartilhar, likes, isso, aquilo, não. Olha só. Meus irmãos,
não se força todos de mestre. Vocês bem sabem quem seremos julgados com maior severidade, pois todos nós estamos sujeitos a muitos erros. Eita, nós, só isso, o segundo capítulo, segundo versículo aqui de Tiago. Eu já vou ficando por aqui para não ficar muito grande. Se der para você ler Tiago, capítulo 3, você vai estar entendendo o que eu quero te passar, o que eu quero te dizer. Nós erramos, por isso que eu venho aqui pedir perdão. E se eu te magoei, porque às vezes a gente está com a força e o nosso irmão está fraco. Então, se ele está fraco, ele não vai ter nem força para escutar o que você vai falar, mas ele vai ficar mais fraco ainda com a humilhação das nossas palavras com ele, porque a palavra aqui mexe com você, como mexeu comigo. Ah, eu estou aqui por quê? Por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Daniel, por que você é tão assim? Porque eu renasci de novo. Eu sou o novo Daniel e eu procuro ser renovado todos os dias, todos os dias, todos os dias. Todos os dias da minha vida eu procuro ser renovado, transformado. E é essa mudança que Deus nos fortalece. É essa mudança que a graça de Deus nos esteja sempre conosco. Então, quer ser feliz? Faça a vontade do Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E só Deus basta. Não fique humilhando e querendo chamar as outras pessoas para fazer a sua missão, a vontade que Deus quer de você, porque a missão é entre você e Deus, Deus e você. Um bom dia e que a graça de Deus esteja sempre conosco e que o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos abençoe. Um abraço a todos.